de volta aos estúdios. Temos uma presença ilustre, já agradeci o Monark. E agora vamos direto, né, Dedê? Olha quem tá aqui, ó. De volta aos estúdios hollywoodianos. Zuzu, apresente o nosso convidado de altíssima categoria. Que honra receber o primeiro astronauta brasileiro aí pro espaço, Marcos Pontes. Fala, garoto, tudo bem? Um prazer. Obrigado por estar aqui com vocês novamente. E aí, é candidato? Já fala logo. Tá mole. Candidato. Olha lá o Delari. Mais duro aqui. Esse microfone aí, eu vou te falar. Marcão, agora Tá certo. Me fala uma coisa, ministro, você não é mais ministro? Não. Eu saí do Ministério no dia 31 de março, né? Agora eu sou pré-candidato a deputado federal aqui por São Paulo. São Paulo. São Paulo, Na exatamente. região de Bauru ou não? Você é de Bauru, né? Eu sou de Bauru. E eu fico naquela região ali de Bauru e também na Alta Paulista, né? Tô naquela região da Alta Paulista. Mas sempre é um prazer. Agora eu posso ficar perto das pessoas. Isso é uma coisa bacana. Pô, a última vez a gente conversou com você, Skype. acho que você tava no Skype. Isso, exatamente. E no Skype é meio ruim, porque fica uma entrevista meio truncada e tal. Aham. Mas aí vai pra política mesmo, Pontes? Olha, rapaz, a gente precisa do Congresso. Precisa e muito. No Ministério, deixa eu colocar aqui qual a ideia de ir para lá. No Ministério, eu consegui ajustar o Ministério, eu peguei um Ministério que tinha déficit, eu peguei um Ministério que estava desorganizado, e hoje é uma máquina, ele funciona muito bem. Eu falava muito de orçamento, é minha obrigação falar de orçamento. Hoje em dia ele tem recursos, tem mais de 5 bilhões por ano a mais, né, do FNDCT para aplicação em projetos do país, então está muito bem organizado lá o Ministério. Onde que estão os gargalos no Congresso? A gente precisa melhorar muito da parte da legislação que trata de ciência, legislação que trata inclusive de pessoal. A gente precisa trazer mais pesquisadores para dentro do sistema e toda a parte do desenvolvimento de tecnologia, quando eu falo marco legal das startups, o marco da inovação. Precisa de uma lei de biotecnologia no formato que a gente tem da lei da informática, ou seja, a gente precisa de muita coisa que precisa do Congresso. Além disso, né, eu tenho trabalhado minha vida inteira com educação também, e a gente sabe que a educação precisa de um reforço lá no Congresso, e as outras áreas, como aviação, toda a parte de comunicação, a parte dos nossos provedores no país inteiro. Então tem muita coisa a se fazer no Congresso agora, é um outro desafio, é outra missão para o país, né? Eu tenho passado minha vida inteira fazendo missão para o país, é mais uma agora. É isso aí. Prezado Marcos Pontes, satisfação para contigo, tá ok? Porra, achei que era o Marinho. A gente sempre aprende algumas coisas aqui, Emílio. Eu queria perguntar para você o seguinte, essa estratégia... É mais jovem. Essa estratégia de você... A minha estratégia, que você sentou ali no jantar e a gente falou, olha, vocês vão ser de ministro para deputado, vão ajudar lá no Congresso, por conta do STF então. Mas você acha que isso vai funcionar? Tem que combinar com o povo. Eu estou falando com o povo, você acha que o povo vai comprar essa ideia de colocar senador e colocar deputado alinhados para comigo? Olha, sem dúvida, a gente precisa ter, né, no Congresso. Outra coisa interessante, lembrar que aqui em São Paulo também são na verdade 3 ministros, né? Tem o Salles, tem eu e tem o Tarcísio. O Tarcísio como pré-candidato a governador. Tarcísio é governador, né? Pré-candidato a governador. Isso. E essa ideia de se ter ministros técnicos foi uma das coisas que o presidente Bolsonaro fez, teve muita coragem, diga-se de passagem, para fazer isso aí. E com isso, a gente conseguiu passar, por exemplo, pela pandemia. É que o pessoal não acompanha, não aparece nas primeiras páginas dos jornais as coisas que foram feitas, mas muita coisa foi feita no setor de ciência e tecnologia, no setor de infraestrutura. Isso porque nós temos formações muito semelhantes. O Tarcísio vem do IME, eu sou do ITA. A pessoa acostumada a olhar um problema, trabalhar esse problema de forma técnica, a gente tem toda a metodologia, a gente passou a vida inteira fazendo isso e chegar em solução. E isso a gente precisa agora. Está no momento que o Brasil precisa ser reconstruído. Lembrar que teve uma pandemia. Basicamente, se tivesse uma Fórmula 1, aquele momento onde entra o pace car ali depois de um acidente que junta todo mundo, agora é a nossa oportunidade de assumir um lugar. Você entrou em primeiro lugar no ITA, hein, Isso ninguém fala. ministro? Isso ninguém fala, hein? Não vale nada. Isso não vale nada. Vale nada. O cara entrou em primeiro lugar no ITA. Eu entrei em primeiro. Saiu lá de Bauru. Eu entrei em primeiro na Uninove, ninguém falou nada aqui Mas também. sabe que ele... Ei, ministro, e você acha que não falaram direito? Porque fez bastante coisa, mas é que teve a pandemia também, teve toda Deu uma essa... empacada. Deu uma empacada. É um período difícil, né? Foi um período complicado para... Foi, se você o pensar mundo bem, inteiro, né? Foi o mundo inteiro. Se pensar bem, a gente pegou um governo com o tempo como se fosse uma estrada cheia de buraco no meio do caminho. A pandemia foi, sem dúvida nenhuma, um problema seríssimo, mesmo porque grande parte do orçamento da União teve que ser enviado
com razão, né, para a parte social, né, tinha que apoiar as pessoas, estavam literalmente morrendo de fome, né, então isso aí tinha que ser feito. Então, com isso, esvaziou orçamentos dos ministérios, o foco ficou muito na pandemia, tinha toda a questão dos cuidados devidos na pandemia. Agora, para o ponto de vista da ciência, também a pandemia destacou a importância da ciência, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro. Nós tivemos em 2020 um orçamento extra de 1 bilhão, né, que foi colocado para que nós pudéssemos montar toda a estratégia de combate na ciência. Então nós desenvolvemos no Brasil novos ventiladores pulmonares feitos no Brasil, tecnologia nacional. Desenvolvemos testes diagnósticos feitos no Brasil que a gente não conseguia importar, lembra? A enzima para teste PCR e outros testes. Lá no começo, eu lembro na entrevista. Lá no começo. Então nós temos hoje testes com inteligência artificial, testes com biosensores, etc., desenvolvidos no Brasil. Tivemos que desenvolver medicamentos e tratamentos no Brasil. Com isso a gente aumentou a nossa capacidade nisso também. É na dificuldade que a ciência cresce, sempre assim. Foi aí que a gente desenvolveu, por exemplo, a capacidade de fazer indústrias no Brasil, com a Bionovis, trabalhar com monoclonais, trabalhar com novos medicamentos desenvolvidos aqui no Brasil. Hoje a gente tem uma estratégia no Ministério que é voltada para reduzir a dependência do Brasil em medicamentos, que o Brasil é muito dependente ainda de da Índia, China, né? Índia. Hoje nós temos já uma estratégia pronta que vai desde laboratórios na Amazônia, 50 laboratórios lá na Amazônia, até o desenvolvimento de remédios, passando por laboratórios que desenvolvem moléculas sintéticas, vamos dizer assim, desses ativos de lá, e um centro de medicamento aqui em Botucatu, né, junto com a Unesp lá. Esse é uma das áreas. Então a gente foi obrigado a desenvolver muita coisa. Vacina. A vacina é importante. Ô Delari, arruma o ministro da Ciência. Ó, já resolvemos. O ministro da Ciência e Tecnologia. Sim, ele já tem que estar segurando, já tá me dando uma aflição. Já resolvemos. Posso falar uma coisa dessa observação que você estava contando da história? Que o cara é um puta gênio, né? Você vê quantos projetos o cara fez. É um gênio. Porra, astronauta. O Marcos. Você sabe quantos caras viajaram? Eu sei. Quantos? Agora 2. Não. 2 brasileiros? Não, viajaram. Brasileiros só 2. 170. Foi um agora e ele. Não, 170 no mundo. Você falou para o espaço, falei brasileiros. Mas deixa eu voltar para o papo astronauta. Tiveram a oportunidade de ir lá pro espaço. E ele foi com aquela que explode. Tá bom, você tem Ele foi com a que explode. Não foi com a nova. Não mandaram nem o macaco primeiro. Ele foi com o Yuri Gagarin. Não, foi na mesma da Laika. Mas depois eu vou falar, tem uma diferença entre na missão que eu fui e essa missão agora. Mas depois eu explico. Então, eu queria abordar... Você foi na que explode. Você vai sentado assim, ó. Não mandaram nem o macaco primeiro. Mas sabe qual que é o lance? Eu lembro muito da sua trajetória e o Marcos, astronauta, é o ídolo nacional. Todo mundo gostava de você e tem muita gente que ainda te admira. Obrigado. Desagradável no meio da pergunta. Aí não. Comportamento do Delari péssimo. Você político, a gente entrevista uns caras que são meio raposão, os caras sabem fazer política. Não sei se é muito a sua, ter a diplomacia, sentar com o cara. Qual foi a maior dificuldade que você encontrou na política? Porque não é um jogo fácil. Olha, para falar a verdade, eu me adaptei muito bem. Eu vou explicar o porquê. Eu trabalhei 20 anos com a NASA. Eu trabalhei durante esse período também junto com a ONU, Organização das Nações Unidas para Desenvolvimento Industrial, com a UNIDO mais especificamente. Então eu tive a oportunidade, também sou embaixador mundial de ensino profissionalizante com a World Skills, ou seja, dentro desse contexto eu trabalhei muito com políticos e com política, né, principalmente política internacional e a maneira de se tratar. No Ministério, você obviamente tem que tratar com o Congresso, muita coisa tem que ser tratada ali, por exemplo... Lembra do Acordo de Salvaguardas Tecnológicas com os Estados Unidos? Sim. Aquilo lá era super importante para a gente colocar o Centro Espacial de Alcântara no modo comercial. Para fazer isso, você tem que lançar foguetes de quaisquer países. Então esse acordo é muito simples. Quando eu falo, o pessoal fala, pô, mas é só isso? O acordo diz o seguinte: os Estados Unidos concordam que o Brasil lance foguetes e satélites de quaisquer países que tenham algum componente de empresa americana, desde que o Brasil se comprometa a proteger aquela tecnologia para não ser roubada ou copiada. A patente, né? A patente. Coisa que a gente faria de qualquer forma, mas precisa ter isso aí assinado, registrado e aprovado pelo Congresso. Ficou 20 anos no Congresso para poder aprovar isso. Aí eu cheguei lá e falei assim, gente, isso aí não pode. Conheço a turma. Aí eu vou lá conversar com um, com o outro, pedir muita audiência para lá conversar. E aí eu acabei me inteirando muito bem com eles. Então eu transitei muito bem junto com a política, junto com os senadores, junto com os deputados. Se você conversar com os senadores e deputados, conversar sobre mim a respeito disso, você vai ver isso aí, esse tipo de coisa. Então não tive problema nenhum nesse setor. Agora, se eu tenho esse conhecimento
E tem muita coisa a ser feita nessas áreas. E em outras áreas, também se fala na área de aviação, não tem representante. Na área de educação tem algumas outras áreas, como a área militar também. É importante você ter alguém que conheça o setor para ir lá. E aí é de colega para colega. A gente está trabalhando junto aqui, você é deputado, ele é senador. Eu tenho o dia todo para conversar contigo, para explicar o porquê que ele é importante. Então, consegue ter muito mais efeito, entendeu? Show. Mas, ô ministro, o senhor tem um perfil bem técnico, né? Muito parecido com o Tarcísio, e isso que a gente até perguntou pro Tarcísio quando ele veio aqui. Quando o cara tem um perfil muito mais técnico, muito mais focado na área dele, não é muito mais difícil ir pra política ali, porque ali tem que ter o somebody love, tem que ter o sambalelê pra conversar com os caras. Não fica mais difícil quando você tem um perfil já muito técnico? Não, na verdade, eu vejo até o contrário. Eu tenho andado muito pelas cidades aqui no interior de São Paulo e eu tenho conversado sobre isso e ressaltado esse ponto, inclusive. Eu não vou em algum lugar para prometer, olha, eu vou trazer uma emenda aqui para corrigir o asfalto. Não é esse tipo de coisa. Eu venho aqui para falar o seguinte, olha, nós vamos trabalhar junto nessa região ou nessa cidade, vamos levantar qual o tipo de problema que existe, quais são as soluções aplicáveis, como que isso aqui é viável ou não é viável de se fazer, como que a gente pode transformar isso não num voo de galinha, mas uma coisa sustentável. Quero criar emprego, não é só criar um emprego que vai durar 1 ano e depois acabou. A gente tem que criar um sistema ali que vai prover emprego para aquela região durante muito tempo. E isso exige trabalho técnico. O pessoal não está muito acostumado com isso, mas quando eles ouvem isso e começam a notar, e pela credibilidade que a gente tem também, a coisa muda. Fala, pô, peraí. Aí um cara, ele fala assim, não adianta você voltar num cara, pro cara só para levar um problema para ele e achar que isso aí resolve tudo. Não, é votar, mas depois vamos trabalhar junto com esse negócio, vamos resolver junto o problema. Vem aqui, eu posso ter emenda para fazer, mas deve ser focada na solução de problema, né? Então funciona dessa forma e acaba funcionando bem. Funciona bem. Um breakzinho para rede? Só para rede, um break, rapidamente, um break para rede rádio. Muito obrigado pela sua audiência, a gente continua aqui na TV Jovem Pan. Hoje, presença ilustre aqui. É ex-ministro? Já é ex, né? Ex-ministro. Já era. Ex-ministro. Já era, já perdeu totalmente o nosso respeito. Só Marcos. Agora é o Marcão. Marcão do povo. O Twitter dele é astro_pontes, o site marcospontes.com.br. Ele é pré-candidato a deputado federal por São Paulo. O único astronauta NASA classe 98. Bom, piloto de testes. Não faço ideia do que é isso, mas daqui a pouquinho a gente vai... Pode ir pro break, por favor. Daqui a pouquinho a gente volta para você do rádio e continua na TV. Tchum, tchum, tchum. Muito bem. Deixa eu perguntar uma coisa para você, ô Pontes. Você sabe uma coisa, porque, por exemplo, que nem o Barba, como é que ele fazia o esquema dos ministros? Não que não tivesse técnico, tinha, mas numa escala abaixo. O Bolsonaro foi lá, pegou, tecnologia que vou pegar o astronauta. Pegou lá o Tarcísio, que já era do Exército, das estradas, tal. A Tereza Cristina. Pegou a Tereza Cristina, o próprio Guedes. E o Lula, ele falava, esse aqui, ele escalava um time. Isso. Onde ele tinha interesse, ele escalava o time dele e fazia igual o Tite faz. Você joga aqui, você joga lá, que era pro próximo, para a eleição seguinte. Você acha que dá certo, por exemplo, que nem você, que não tem traquejo político, não conta aquelas histórias maravilhosas que o político promete ao mundo. Você acha que isso vai funcionar? Olha, nunca funcionou direito, né, essa estratégia política e o traquejo político. Isso. É agora a gente tem a oportunidade de fazer funcionar com tecnologia, fazer funcionar com coisa que funciona, técnico, planejamento, execução. A gente se aproxima mais de países que são desenvolvidos e que utilizam dessas ferramentas. O que acontece, no começo, quando eu entrei no Ministério, o pessoal falava isso, o cara entende tecnologia, mas a parte política vai ficar muito ruim. Olhe os projetos do Ministério, todos eles foram aprovados no Congresso. Ele tem contato, pô. Entendeu? Não, eu digo para ganhar o voto. Tá. Sabe quem foi o ministro da pesca da Dilma? O Crivella. Sim. Porra. O Crivella. Pegou na vara. Não sabe pegar no molinete. Não põe a minhoca no anzol. Ele não sabe pôr uma minhoca no anzol. Ele foi ministro da Dilma, o Crivella. Mas aí você queria que fosse o Sassamoteiro. Você quer ver uma coisa aqui? Louco isso, né? E olha, com a experiência de ministério, o que acontece? Não é só o ministro também, você tem que ter os secretários
técnicos. Sim. Então, uma coisa que o presidente fez, o presidente Bolsonaro fez, que foi muito importante, ele falou assim, olha, o ministério está ali, o ministério é seu, você escolhe os seus secretários, eu tenho poder de veto. Ele fala assim, se você colocar um ali que eu não gosto, eu vou, isso aí a gente tira. Mas coloque as pessoas que conhecem da área. Ok, eu coloquei as pessoas que conhecem muito mais de cada área. Isso facilita. E outra coisa que dá uma unidade de comando. Porque imagina o seguinte, entra lá no ministério, eu sou de um partido, que eu fui colocado aqui por causa do partido. Eu posso entender de ciência, mas ele é colocado de um outro partido para fazer alguma coisa que ele não entende nada. Você foi colocado de um outro partido, tá ali, e você não está respondendo para mim, você está respondendo para o partido. Como é que você consegue comandar uma esquadrilha, comandar se você tem tudo quebrado, a cadeia de comando? Não tem jeito. Então, hoje não. Hoje nos ministérios, garanto para você, tudo ali funciona bem porque a gente tem uma unidade. A gente sabe para onde quer ir, tem direcionamento, tem visão, tem missão, tem prioridades, entendeu? Tem eixos de estratégia, então funciona bem. E, ministro, com relação a alguns programas aí que estão sendo discutidos e que foram objeto de repercussão midiática, Starlink, do Elon Musk, na Amazônia. Elon Musk. Fala Elon aqui, irmão, na boa. Seja arrogante. Volta Do pra meu base lado, aí, já pelo que menos, Fala ela e coloca do meu meia. lado, fala ela. Tira o gel pra falar. Mas o meu ponto aqui era o seguinte, houve uma repercussão midiática e é engraçado, porque uma parte da imprensa joga de maneira negativa, joga contra, né? Então eles já começam a colocar uma série de problemas, suspeitas, começam a falar do INPE. E como você já se comunicava com o pessoal do INPE por conta da Amazônia, durante seu período como ministro, eu queria ouvir de você, quer dizer, o Brasil, eu vi reportagem na Folha falando, a gente tem já tecnologia, que absurdo, qualquer empresa de telecom consegue oferecer essa solução do Starlink. Pelo pouco que você sabe, não sei se você está envolvido nesse projeto, pelo menos conhecia, você não acha que é um bom projeto, uma boa iniciativa para ser colocada na pauta de uma política pública na Amazônia? Sim, aliás, deixa eu falar um pouquinho sobre essa parte, que eu fui ministro de comunicações também, né? E eu que preparei na minha gestão toda a parte do, a gente chamava de MCTIC Conecta Brasil. 5G? A gente preparou toda a estratégia para chegar no 5G, porque o 5G sozinho não faz nada. Você precisa ter a tecnologia antes, precisa ter conectividade, uma série de coisas de preparação. Então a gente começou lá desde o Plano Nacional de Internet das Coisas, com 4 câmaras que conectava com centros de inteligência artificial para essas 4 câmaras, para dar a base do desenvolvimento de novos sensores, etc. Toda a parte de conectividade, que aí entra o MCTIC Conecta Brasil, para levar fibra ótica, levar sinal para os diversos lugares, desenvolvemos antenas e sistemas multiplexadores, de multiplexadores para 5G. Toda essa estrutura, também tem lei de passagem de antenas, uma série de coisas, tudo isso a gente preparou, é uma coisa que não aparece, porque está na parte de gestão também. Nós tínhamos o PL 79 parado há 6 anos no Senado Nacional, esperando para ser resolvido, e esse PL que mudava de concessão para autorização o regime das telecomunicações no Brasil. Isso é extremamente importante ser assinado, ser aprovado, porque as telecomunicações, as empresas de telecomunicações iam parar de investir no Brasil por causa do risco, tanto o risco legal quanto o risco operacional. Com isso, a gente foi lá no Congresso, conversamos lá, de novo, mais uma coisa lá no Congresso, conversamos no Senado, nossas equipes técnicas foram lá explicar a importância, foi aprovado e isso serviu de base para que nós tivéssemos, né, nós tivemos a aprovação também, né, do leilão de 5G. Ótimo. Agora, MCTIC Conecta Brasil, o que era isso aí? Um backbone de fibra ótica passando em 77 cidades do Nordeste. Isso atendia mais de 2.500 instituições de ensino, mais de 700 instituições de saúde, etc. Mais 10 mil quilômetros de fibra pelo leito dos rios, lá na Amazônia, mais 2 eixos, 2 backbones passando pela área de fazendas ali, da produção rural no Centro-Oeste. Aí o backhaul, que é o que sai, imagina um backbone, a coluna, né, com as costelas, o backhaul saindo ali, a gente já tinha recurso, tudo para isso, foi mais de 600 milhões já garantidos pelo 4G, né, tudo isso passei para o Fábio. Mas está funcionando? Está funcionando? Está sendo montado. Olha lá, hein? É o projeto, não é? Se eu for lá no Rio Madeira, tem... Estão colocando. Nossa audiência vai lá no Rio Madeira. vai lá pescar. Mas é Se não importante tiver checar, sinal, os caras vão te encher o saco. É importante checar, são 9 fases. 9 fases lá na Amazônia. A primeira fase de Santarém a Macapá, já estão jogando a fibra lá já. Depois são mais as outras 8 fases. O mais importante, tem o recurso para tudo isso já garantido.
né? E com isso aí, o que você faz? Você traz sinal de internet para lá, mas para as regiões que são próximas, ribeirinhos. Vamos focar mais na Amazônia. Os ribeirinhos estão ali, certo? São os que mais precisam, né? Aí, mas pensar que isso aí atende cerca de 10 milhões de pessoas lá. Ainda faltam 10 milhões que estão espalhadas lá para o meio, que você não consegue chegar com isso aí. Qual a maneira de você chegar? Satélite. Aí, outro ponto do Conecta Brasil, satélite. A gente tem o SGDC, olha que absurdo. Esse satélite estava no espaço desde 2017, com capacidade de conectar 50 mil pontos. Ele estava conectando 12 pontos, dá para contar uma mão quase, 12 pontos. E custa, para manter um satélite desse no ar, o investimento é aproximadamente R$800 mil por dia. Você tem que contar o combustível, tem que contar o tempo de vida que vai sendo consumido do satélite, né, cada dia. E além disso, todo o sistema de controle, né, para controlar o satélite lá. 800 mil por dia, um satélite praticamente inútil. Para 12 pontos. 12 pontos. Aí eu cheguei lá, em 4 meses a gente conseguiu resolver os problemas técnicos, problemas jurídicos do satélite, problemas de contrato. E quando eu entreguei o Ministério das Comunicações, no dia 10 de junho de 2020, já tinha 12 mil pontos conectados. Atenderam mais de 2 milhões e 500 mil crianças espalhadas pelo Brasil nessas regiões. Então dá para você ver a utilidade de um satélite Faltava desse. um receptor, né? Precisa colocar as antenas. Né? Por isso que o cara é técnico, né? E aí, com isso, você consegue atender. Mas ainda tem mais coisa. Você vê que um projeto, eu estou indo assim para baixo, né? Cada vez mais profundo. Aí você fala, tem a Starlink, é uma constelação de satélites que consegue cobrir praticamente toda a área lá. Ótimo, porque você tem o SGDC, que é uma fonte, você precisa ter outra, porque não pode depender de uma coisa só, você tem que ter redundância. Né? É importante isso, mas tem um outro ponto atrás disso. Como é que você recebe o sinal do satélite se você não tiver energia? Sim. Então precisa de energia. Por causa disso, nós também temos um Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, lá em Tefé, no meio da Amazônia, já fez alguns testes lá com painéis solares. Então você precisa levar para as áreas mais remotas, longe do rio, você precisa levar painéis solares para levar energia para aquelas pequenas vilas que ficam lá afastadas. Com isso aí você consegue puxar, filtrar água, por exemplo, melhor, reduzimos eles, na área que eles trabalharam, já reduziram 73% a mortalidade infantil, fazendo tratamento de água. Aí com energia você consegue alimentar aquelas casas e alimentar sistemas para internet. Posso fazer uma pergunta? Desculpa interromper. Quantas pessoas atende isso? Quantos milhões de pessoas estão nessa condição que você está falando aí? As que ficam na beira do rio, dá cerca de 10 milhões de pessoas. As que ficam afastadas, são mais uns 10 milhões de pessoas ali na Amazônia. Como é grande o Brasil, né, ministro? Isso eu estou falando só da Amazônia, você imagina isso. O Brasil é um negócio assustador, né? E aí... Devia vender metade. No Brasil. Fica só com a metade. Já tá vendendo. Seria Eu também metade. acho. E eu queria minha que nem parte. tem casa grande, né? Olha, nós temos... Problema seu lá, viu? O Brasil, né? Olha que eu conheço o mundo, né? Eu conheço o mundo. Eu posso Lá falar de para você o cima seguinte, ainda, o olha Brasil tem capacidade de ser se não um dos melhores países para se viver no planeta Terra e um dos mais avançados, ou mais desenvolvidos países do planeta Terra. O que depende? Depende de a gente acreditar nisso, entendeu? Quando eu comecei a falar em fazer vacina nacional, o pessoal olhou para mim e falou assim, pô... Não viaja. É que nem o Gandhi falava, assim, primeiro eles riem de você, depois eles te ignoram. Depois eles brigam com você, aí você vence. É isso aí. Entendeu? Então, Eu posso pegar carona só, ministro? No foguete. Também. Sou fãzaço do senhor, tem até tatuagem de astronauta. E eu queria saber, agora que você falou do Gandhi... Tenho sim. Não, mas não precisa mostrar. É que tá na virilha. Mas, a pergunta é assim... não vou nem perguntar por quê. Não sobe mais. A pergunta é a seguinte, falando dessa parte mais técnica tal e tudo mais, o satélite Amazônia 1, que foi 100% fabricado 100% no Brasil tal e tudo mais, por que foi lançado da Índia? Ah, sim. Essa é uma outra boa coisa. Nós temos a capacidade científica no Brasil muito grande. O Brasil é 13º em produção científica. Significa que a gente tem muito conhecimento. Onde que o Brasil falha? E é aí que o Ministério, a gente criou toda uma estratégia, todo um sistema para cobrir essa falha.
Se você for ver no ranking de inovação, o Brasil era 62 quando nós entramos. Quando eu passei, já estava em 57, mas está longe do ideal. O ideal é abaixo de 20. O que faz essa diferença? É que a gente não tem sistemas para transformar, não tinha sistemas para transformar o conhecimento em nota fiscal, como você estava falando. Pô, é dinheiro público, você tem que transformar esse conhecimento em nota fiscal, em empregos, coisa útil para as pessoas. Ótimo. E com isso não é uma coisa que você faz, é um sistema, são vários sistemas diferentes. Então você tem que trabalhar de forma sistemática, né? Pensando em sistema. O satélite, a gente tem um conhecimento para fazer. Foram muitos anos de desenvolvimento desse satélite. Sim. Aí a gente conseguiu investir no final ali, completar o satélite. A gente já tem o Amazônia 2, já tem 70% da Amazônia 2 também lá, para dar continuidade agora com o satélite de radar de abertura sintética, que é outra tecnologia que o Brasil tem que dominar. Então a gente já colocou para dar continuidade no programa da China, que era o CIBERS, agora com radar de abertura sintética com transferência de tecnologia para o Brasil. Essa é a ideia. Agora, você desenvolve o satélite, ótimo. Estão melhorando lá a infraestrutura. Agora que entrou o dinheiro do FNDCT, tem mais de 400 milhões a serem aplicados no INPE para melhorar a infraestrutura do LIT, Laboratório de Integração e Testes, e o sistema de computação de lá. Mas e para lançar? Para lançar, você precisa de um centro de lançamento. O Centro Espacial de Alcântara, ele não tem capacidade de lançar ainda um satélite dessa magnitude. A gente está começando agora. Depois de 36 anos... Você vê, essa é uma coisa que me incomodava. 36 anos... Parado. A capacidade seria de lançar foguetes. De lá, lançar foguetes de lá. E aí, esse centro ficou 36 anos parado. Eu cheguei lá, em 3 anos e 3 meses, a gente colocou o centro em operação. Esse ano já vai ter lançamento de foguetes da Coreia do Sul, de lá. Agora ele entra em modo comercial de operação. Falta um item ainda, que é a criação de uma empresa chamada Alada, para controlar ali. É uma empresa que vai ser temporariamente estatal, independente, e depois vai passar para o setor privado, sob controle do Comando Aeronáutica, né, que aquilo lá é o do Ministério da Defesa. Agora, isso aí vai dar alternativa para o Brasil, lançar tudo aqui do Brasil, começando com satélites pequenos, que é o futuro do mercado. Não adianta você querer lançar satélite de 5 toneladas, satélite geoestacionário, de comunicações, 5 toneladas, 7 toneladas, não dá de lá ainda. Mesmo porque esses satélites, daqui a pouco eles vão começar a ser substituídos por constelações de satélites, que é muito mais aplicável, muito mais viável comercialmente, que você tira um satélite, você constrói outro, você movimenta o mercado. Que é a Starlink. A Starlink funciona dessa forma. Entendi. Esse é o futuro. Aí você começa a lançar foguetes com satélites menores e com menos satélites dentro. Mas tem algum concorrente para a Starlink? Essa é uma dúvida que o pessoal repercutiu aqui bastante. Tinha uma empresa que era uma derivada aqui de um cara da Argentina, que eu não vou lembrar o nome agora, que eles estavam desenvolvendo um sistema muito semelhante com isso aí. Existe a OneWeb também, que fabrica satélites, e eles fabricam constelações de satélites. A OneWeb tem isso também, que fabrica, inclusive, lá no Kennedy Space Center, tem uma fábrica que fabrica pelo menos 1 ou 2 satélites por dia. Mas no Brasil não tem? No Brasil ainda não. Tá, entendi. Eu vou deixar esse ainda assim. Ainda não, porque olha lá. Não, mas a dúvida era essa, porque o pessoal tava falando isso. A Starlink vai entrar aqui sem concorrência, pegando um contrato com o governo federal de maneira escusa. Nós não temos a capacidade de fazer isso ainda. Aqui, de jeito nenhum. Você vai ter que contratar de fora esses satélites de comunicações. O mesmo SGDC, ele foi comprado de fora, é um satélite internacional. Porra, custou 800 pau por dia um satélite? Por dia, para manter o satélite em operação. Porra, caro, hein? Que coisinha cara. É caro. Por isso que eu digo assim, são investimentos. É aí que é o negócio. Quando a gente fala de ciência e tecnologia, esses recursos não são gastos, são investimentos que dão retorno alto. Imagina um satélite desse operando lá, custa 800 mil reais por dia. Ótimo. Mas quando ele gera toda essa internet nos lugares, as empresas que vão sendo criadas, os negócios que vão sendo gerados, os empregos que vão sendo gerados ali, isso compensa e muito, entendeu? Então essa é uma função, por exemplo, vendo tudo isso, como eu tenho toda essa visão macro do que acontece no Brasil e fora do Brasil, eu consegui levar isso para dentro do Congresso. Agora, como pré-candidato a deputado federal, isso aí para o Brasil é uma vantagem muito grande. Mas vai ter que convencer o Lira lá, né? Aí, meu amigo, nem um foguete vai ter que conversar com a turma da gaveta. A turma da gaveta. Com a turma da gaveta. Ali... Aí é outra coisa. Olha, Pontes, você sabe que você tem muito fã. A gente tem, principalmente porque você, é um cara que tem... A tua história é bacana, a sua trajetória é bacana, é um brasileiro, um cara que saiu lá do interior, foi astronauta da NASA, um cara que estudou bastante. É um prazer receber você aqui. Boa sorte lá na política também. Obrigado. Eu tenho
um anúncio para fazer muito interessante aqui. Posso fazer? Claro. Que é o seguinte, nesse final de semana, no dia 11 e 12, acontece lá em Bauru, na minha cidade, Bauru, o Arraiá Aéreo Inspirando Gerações. É um show aéreo, é uma mistura de show aéreo com festa junina, shows, tem palcos para show também, cultura também junto, toda aquela parte de festa junina com barraquinhas, etc., aviões de acrobacia. É um show para família, está na 7ª edição. Nós paramos 2 anos, o último foi em 2019, teve a pandemia, não teve. O último teve 120 mil pessoas, né, comparecendo lá no Aeroclube de Bauru. Esse ano a gente tem a retomada do Arraiá Aéreo. E ele acontece nos dias 11 e 12, sábado e domingo. No dia 11 começa às 14 horas. Exato, essa semana já. Agora, é a semana. Começa às 14 horas no sábado, dia 11, vai até às 20. Depois, no domingo, das 9 às 20. Festa de família. E na sexta-feira tem um jantar do Arraiá, que começa às 20 horas, lá para quem conhece Bauru, no Buffet Mantovani. Mas para participar no jantar, precisa entrar no astropontes.org.br para poder entrar e se inscrever, que obviamente o espaço é limitado, né, das pessoas. E além disso, no sábado também, no dia 11 agora, às 10 horas da manhã, lá no Recinto Melo de Moraes, tem a saída de uma motociata solidária. Por que é solidária? Porque o pessoal participa, depois vai lá pro Arraiá. A entrada no Arraiá não tem custo para entrar, mas a gente pede para levar 1 quilo de alimento. Esse quilo de alimento, em 2019, gerou 40 toneladas de alimento que foram distribuídos para todas as organizações sociais que participam. Então tem um trabalho do Lions, do Rotary, são mais de 40 organizações que distribuem para as pessoas. Então, o pessoal participar lá em Bauru é muito bacana. Você de Bauru aí da região Agudos... Agudos isso, é do lado. É coladinho. Estudou lá, né, Emílio? Iacanga. Cervejinha boa. Iacanga. Conheço a região. Piratininga. E tem eu queria falar aqui também, se me permitir, quem está ajudando a gente lá, os patrocinadores, está aberto para os patrocinadores. Se alguém quiser patrocinar também lá, está aberto. Marcando. Tem a Rodoil, a IDP Engenharia, a Pascoaloto, o Grupo Pascoaloto, o Gran Petro Aviation, a HS Consórcios, o Vita Resistencial, o GP Combustíveis, a Unimed de Bauru, ao Leme Lubrificantes, e agradecer também à Prefeitura, que isso é feito com a Prefeitura de Bauru, é um evento feito com a Prefeitura, o próprio Aeroclube, o DAI, Departamento de Água. A prefeita lá brigou com o Calcinha, né? Brigou muito. Brigou com o Calcinha. A prefeita lá é brava. Vamos trazer a prefeita. Ela é brava, a prefeita. Vamos trazer um dia a prefeita de Bauru. Você conhece ou não? Eu já vi os vídeos dela. Então é o seguinte, Bauru, esse final de semana, você entra lá, tem o Instagram do Astro Pontes, que é o nosso querido, tá aí, Astro Pontes. Você entra lá, tem todo o caminho para você acompanhar 11 e 12 em Bauru. Mandar um abraço pro interior de São Paulo, esse lugar muito bacana e uma cidade muito legal, que é Bauru. Estudei em Bauru, fiz IT lá em Bauru, lugar maravilhoso. As meninas da psicologia, maravilhosas. Época boa, hein, Emílio? Nossa, até hoje. Ia no barzinho. Até me arrepiou aqui, ó. Fez direito lá. E eu não consegui fazer a pergunta mais pertinente e importante da psicologia lá da como chama lá pô, nem lembra mais. Um beijo, Bauruzão. É isso. Pessoal, entrar no meu site também, marcospontes.com.br, tem toda a informação do Arraiá lá. Isso, marcospontes.com.br no site. Obrigado. Boa sorte.